Eletrodinâmica. A eletrodinâmica é o ramo da física que estuda as cargas elétricas em movimento. E os principais conceitos estudados nessa área são a corrente elétrica, a resistência elétrica e a potência elétrica. A corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas e é determinada pela quantidade de cargas, ΔQ, que passa em um determinado tempo, que é o ΔT. Sua unidade de medida é o ampere-A. E eu vou falar um pouco sobre a importância da eletrodinâmica. Ela está muito presente na criação e na transmissão e armazenagem de energia por meio dos fios elétricos que estão presentes nos postes de eletricidade. O pai da eletrodinâmica foi o George Simon Ohm, que estudou na Universidade de Erlangen em 1813. Tornou-se professor em Bamberg. Lecionou matemática e física no Colégio dos Jesuítas e na Escola da Guerra de Berlim, Alemanha. George Simon realizou uma experiência onde ele observou que a resistência elétrica do condutor era inversamente proporcional à área de secção transversal do fio, ou seja, diretamente proporcional ao seu comprimento. Quem criou foi o André-Marie Ampère, que nasceu em 1975 e morreu em 1836, que foi um físico e matemático que fundou e nomeou a ciência da eletrodinâmica, atualmente conhecida como eletromagnetismo. Foi em sua honra que atribuiu o último nome à unidade de intensidade de corrente elétrica, o ampere. Ele descobriu que os fios paralelos com a corrente elétrica que fluem no mesmo sentido se atraem, mas em sentidos opostos se repelem. Na eletrodinâmica existem materiais extremamente condutores e alguns totalmente isolantes. Entre condutores nós temos o ferro e a água. Já entre os dielétricos, que são os isolantes, borracha e madeira, como por exemplo. A resistência elétrica é encontrada por meio da primeira e segunda lei de Ohm, que relaciona a resistência com a tensão e a corrente, bem como a resistência com o tipo de material que o condutor é feito. Sua unidade de medida é o Ohm. A potência elétrica é a eficiência do dispositivo de se transformar em energia, nesse caso, a energia elétrica. Sua unidade de medida é o watt. A primeira lei de Ohm determina que a corrente elétrica I é proporcional à tensão U, a que o condutor está submetido. E se essa relação é constante, ou seja, se a resistência elétrica R é constante, chamamos esses resistores de ômegos. A fórmula da primeira lei de Ohm é R igual a U sobre I, sendo R a resistência elétrica, U a tensão e I a corrente elétrica. A segunda lei de Ohm determina que a resistência elétrica é uma característica do corpo e depende do formato, comprimento e área e do material com o qual o corpo é feito. A resistividade, determinada pela letra grega Rho, é dada por R igual a Rho-L sobre A, sendo R a resistência elétrica, Rho a resistividade, L o comprimento do condutor e A área do condutor, sendo a resistividade ômega vezes M vezes 2. Não vai pegar! Tava pegando sim. Nossa, dá licença. Como nós vamos fazer, gente? Ai, como eu sou bonito. Gente, cabide. Pode ir? Pode ficar só olhando pra cá? Pode. Deixa eu olhar pra câmera. Pode olhar só pra lá. Vai, Manu. Gente, Finge. Mary Ampère. Pode ir?